pessoal, boa noite. Nós estamos aqui na Semana dos Raros, em mais uma live da Associação Procura da Ela, hoje sobre fisiorrespiratória, com a doutora Alessandra Dorsa, do Instituto Alessandra Dorsa, do CEAF de Goiânia, e com o doutor Vinícius Maldaner, de Brasília, do Hospital de Apoio. Tudo bom, Ale? Tudo bom, Vinícius? Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, né, para ficar junto com vocês e ganhar, dar muita coisa boa, né? Fazer essa troca de experiência aí, bem legal. Boa noite a todos. Queria agradecer aí ao Jorge e a Alessandra pelo convite para participar aí dessa live aí, na semana, né, do Dia Mundial das Doenças Raras, e é sempre um prazer poder estar discutindo um pouco desse papel da nossa atuação, né, como fisioterapeutas respiratórios aí no manejo das doenças neuromusculares especificamente, né, mas também da gente tentar e sempre salientar o que é certo e errado aí em muitas dessas condutas e tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas, principalmente dos pacientes, né, que eu acho que esse tipo de live atinge bem essa população, que eu acho que é sempre um interesse, e as pessoas têm sempre essa vontade, né, de ter um momento para esse tipo de discussão. Então, eu parabenizo aí, Jorge, Alessandra, aí, pela organização. Espero que a gente tenha esse momento aí, exatamente essa oportunidade. É isso aí. A ideia é essa mesma. A gente fez essas lives dessa semana com essa ideia mesmo, Vinícius, de, em vez de escolher um tema para discutir, como a gente fazia sempre nas outras, um dia falava de TRAC, um dia falava de VNI, outro dia falava de Coffee Assist, a gente resolveu não deixar um tema pré-estabelecido e ir recebendo durante a semana dúvidas dos pacientes do grupo, dos familiares, dos profissionais que quiserem fazer pergunta, e também durante a live a gente vai receber que, apesar da gente pedir para que as perguntas sejam feitas durante a semana, mas a grande maioria das perguntas chegam mesmo durante a live, né? Mas a ideia é que a gente esclareça a mesma dúvida das pessoas, que são muitas dúvidas, apesar de serem dúvidas a grande maioria delas, né, Ale, são dúvidas recorrentes que a gente vê aí, não tem... Estava conversando com a Lê hoje à tarde, não tem muita novidade, as dúvidas são as mesmas que vêm aparecendo aí, que a gente vem batendo nessas mesmas teclas aí todos esses anos, mas, enfim, são pacientes novos que vêm entrando e a gente cabe a nós esclarecermos aí essas dúvidas. Enquanto o pessoal está entrando aí, está chegando agora, eu queria falar um pouquinho da procura, né? A associação foi montada em 2013 e nós estamos aí já com 8 anos, completando 8 anos de procura, e a gente está se reinventando, principalmente agora na pandemia, para sobreviver. Nós estamos com menos doações aí por conta da pandemia, por conta dessa crise toda que o país vem atravessando. Então, a gente fez uma campanha dos anjos, para as pessoas se tornarem um anjo da procura, para fazer doações recorrentes. A gente tem um link para quem quiser se tornar um anjo no nosso site, que é www.procuradaela.org.br, e a gente fez produtos da associação que vocês podem, quem tiver interesse, pode adquirir. Aqui tem algumas coisas, olha, a gente tem da associação, a Lê está lá com a caneca da associação, ó, uma caneca legal, ela está com a camiseta, com o colarzinho, que é um colar folhado a ouro, que é um girassol, que é o símbolo da associação, é super bonitinho, a gente está vendendo também. Então, além da caneca, tem copinho, um copo da associação, ó, um copo plástico durável, tem adesivo pequenininho, tem adesivo para carro, tem máscara, né? Nessa época de pandemia, todo mundo tem que usar máscara, tem caneta, enfim, tem diversas coisas, e quem quiser, a gente tem um e-mail, né? Que é o vendas@procuradaela.org.br, para adquirir os nossos produtos, que eu ainda não derrubei no chão, principalmente. Então, ajude a associação para a gente poder continuar ajudando os pacientes que tanto precisam. Para vocês terem uma ideia, a associação hoje
tem mais de 150 equipamentos respiratórios, entre biníveis, suporte à vida e assistentes mecânicos de tosse, emprestados para pacientes de ELA que estão, que ficam, principalmente os biníveis que a gente consegue pela portaria, né? Mas mesmo assim demora um tempo e às vezes o paciente tem uma falta de ar importante e até que ele consiga o que é por direito dele, que está na portaria que dispensa os BIPAPs para os pacientes de ELA, a gente empresta. E fora isso, os de suporte à vida e os Coffee Assist, as máquinas, os assistentes mecânicos de tosse, que esses são mais complicados de conseguir, normalmente só para quem não tem plano de saúde, né, que é mais de 80% da população brasileira e, por consequência, 80% dos pacientes de ELA, a gente empresta e instrui a conseguir via liminar judicial, o que muitas vezes é negado, acaba demorando, tal. Então, o fluxo de fazer girar esses aparelhos é bem mais lento que no caso dos biníveis. Então, a gente tem um papel muito importante com esses empréstimos desses aparelhos e é uma ação de grande importância que a gente faz. Bem, já estão começando a chegar algumas perguntas e eu também tenho algumas que já foram feitas. Deixa eu começar aqui com as que estão feitas já e a gente já vai fazendo. Eu vou fazer a pergunta e acho que os dois podem comentando, né, as opiniões, assim, eu não vou fazer especificamente para nenhum dos dois, assim vocês podem fazer um bate-bola aí, respondendo juntos. Aqui a primeira, meu pai está perto de ter alta, usa traqueostomia, ventilação, está com 2 litros de oxigênio. Ela pergunta se ela consegue dar um banho de chuveiro nele, se pode molhar a traqueostomia, como deve proceder? Bom, esses estomas, né, tanto a traqueostomia quanto a gastrostomia, quanto mais a gente tratar desses estomas de forma normal, melhor é. Então, o paciente traqueostomizado, ele pode tomar banho de chuveiro. Depois que ele toma o banho, faz a limpeza, né, ao redor do estômago, tanto na gastrostomia quanto na traqueostomia, tira o fixador que está molhado e coloca outro. Então, assim, a traqueostomia não é um impeditivo para levar o paciente para o banheiro, para sentar numa cadeira, para dar banho. Não é. Só tem que tomar cuidado com o respirador e, na hora que for utilizar o respirador, colocar, às vezes, uma traqueinha mais longa, né, para poder deixar o respirador um pouquinho mais distante. E pronto, esse é o maior cuidado que a gente tem que ter. Deixar bem fixadinho, mas pode tomar banho normalmente. Você tem alguma coisa, Vinícius, para colocar sobre isso? Não, eu acho que até de uma questão que você citou aí, que eu acho que alguns pacientes têm essa dúvida, é que ele tem que se manter em ventilação mecânica durante o banho. Então, tem que ser garantida essa ventilação durante esse tipo de assistência. Então, assim, ele não pode desconectar e ir para o banho, ficar ali seus 5 minutos. Ah, eu tomo banho rápido, é 5 minutos. Isso é extremamente perigoso e danoso. Então, assim, prolongamento de circuito, se possível, algum tipo de monitorização, mas não é obrigatório. Mas, assim, acho que o principal, vamos dizer assim, a principal dica nessa história é isso. Não se tem no traqueostomizado que desconectar a ventilação. É possível dar o banho e manter a ventilação com prolongamento do circuito, com o devido cuidado. Acho que sempre quando se faz o procedimento, evitar também aquele tracionamento da cânula, não deixar muita coisa ficar lá tracionando para que se tenha o que a gente chama de decanulação acidental, e aí isso pode gerar algum problema. Mas, assim, são cuidados básicos que, com a devida orientação, é um procedimento extremamente seguro e que deve ser, sim, estimulado. A traque não tem que ser barreira para que seja dado esse tipo de banho. Eu queria pegar aqui um gancho no que o Vinícius falou. Eu vejo muito paciente, até médico, até fisioterapeuta, que não entende de esclerose lateral amiotrófica, de doença neuromuscular,
indicando para o paciente, ou às vezes o cuidador, o paciente que não tem conhecimento, achando que existe um desmame, né? Então, você vê o paciente que acha, ao contrário do que o Vinícius indicou, que acha que tem que tirar o ventilador da tráqueo, que eu já consigo ficar 15 minutos sem o ventilador, agora estou aumentando para 20, eu consigo ficar 3 vezes por dia. Então, acho que seria bom vocês falarem um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, o paciente traqueostomizado, no caso da ela, não existe esse desmame, não existe o vício, né? As pessoas acham que o aparelho vicia, que BiPAP vicia, que ventilação na tráqueo vicia. Então, acho que se vocês puderem falar um pouquinho disso, acho que não tem essa pergunta, mas é um assunto que eu já vi acontecer diversas vezes. E você falou, Jorge, é importante demais, porque assim, a estratégia da ventilação mecânica dentro da terapia intensiva, para a pessoa que tem uma pneumonia, insuficiência respiratória, que teve um outro problema e que não tem uma doença neuromuscular associada, a gente trabalha dessa forma. Então, a gente trabalha. Então, o que acontece? A maioria dos profissionais trabalham dentro da terapia intensiva. As pessoas não entendem o que é levar um paciente de ELA para casa. Então, existe essa barreira. Aí eles começam a falar assim, não, você tem que tirar do respirador. Não, você tem que tirar do respirador, senão você vai viciar, senão você vai perder a força do músculo diafragmático. Então, isso tem acontecido demais. Por quê? Porque são 2 mundos muito diferentes. Um mundo é o mundo da doença neuromuscular, onde o paciente vai progredir, e a partir do momento que ele está traqueostomizado, ele precisa ser ventilado, e ele precisa ir embora para casa ventilando. Mas esse é o grande gargalo que a gente vê, né? Assim como a gente vê pessoas falando assim, não usa o BiPAP o dia inteiro, porque você vai viciar. Você está usando muito mais tempo o BiPAP porque você está ficando viciado no aparelho. Então, isso é uma coisa muito séria, né? E, assim, infelizmente, eu recebi uma ligação essa semana de uma pessoa, e ela do interior da Bahia. Ela falou o seguinte, que ela foi tentar conversar com o médico e explicar que tinha que colocar um respirador, que não era para ele sair sem respirador. E a resposta da médica foi, eu não aceito nenhum tipo de interferência na minha conduta. Me traga os artigos para eu saber o que eu tenho que fazer, mas eu não vou ouvir nenhum tipo de interferência na minha conduta. Então, a gente fica numa situação muito grave. Ela acabou de me ligar que o pai agora está muito pior, pegou uma bactéria muito resistente, está em ventilação, está grave, infelizmente. Ale, nesses 8 anos que você está na direção da procura, quantas vezes, principalmente no começo, quantas vezes que a gente ligava para o hospital que na UTI o paciente era traqueostomizado e a gente não conseguia tirar o paciente do hospital porque o médico fazia traqueostomia e aí estava tirando ele do ventilador da UTI, desmamando o paciente para ir embora. A gente fala, não, ele precisa de um ventilador portátil. Não, o médico quer fazer o desmame. E às vezes o paciente ia a óbito e não fazia desmame nenhum, morria, né? E aí, Vinícius, o que você pode falar sobre isso, da sua experiência também? Não, esse é um gargalo, né? Gigante, essa história da ventilação e desmame de ventilação com ela, né? E também é muito Jorge, do próprio, de ver outras doenças neuromusculares que são comportamentos às vezes diferentes. Então, exemplo, eu vi que a pessoa era traqueostomizada, mas ela fechou e ficou bem, mas ela não tinha o diagnóstico de ELA, porque isso acho que também é uma questão importante, a gente também, quando pegar essa informação, colher essa informação adequadamente. Realmente esse paciente tinha ELA? Realmente ele teve esse diagnóstico? Porque, por exemplo, em pacientes com outras doenças neuromusculares, vou te dar um exemplo, a tetraplegia, que é um comportamento clássico, ele tem pode ter esse tipo de evolução, mas é um outro caso. Então, existem processos que podem ser feitos de decanulação, sim, mas muitas das vezes ele depende de pressão positiva. E na ELA, infelizmente, pelo comprometimento bulbar dessa musculatura
de deglutição e do pescoço e de uma série de outros componentes, a gente não consegue fazer esse manejo. Então, ele realmente, uma vez traqueostomizado, ele vai se manter provavelmente nessa via artificial, o que não é apenas malefício, acho deixando claro isso também, traqueostomia não é só um vilão, muitas das vezes traqueostomia é solução, eu acho que isso também é uma outra discussão que a gente pode fazer mais à frente, mas também aqui, eu já peguei alguns casos aqui também no DF em UTIs, e aí falando em emergência, né, vocês falaram em UTIs, mas em emergências, de pacientes que batem na emergência e são mantidos em oxigenoterapia. Né? Esse é outro gargalo, né? Que é um outro gargalo, e assim, muitas das vezes emergência. Ele precisa de uma ventilação, e aí, assim, a oxigenação está baixa devido ao distúrbio ventilatório. Então, oxigênio não melhora a oxigenação nos casos da ELA. Então, não é nem paliativo, a gente vai ter um momento ali agudo de melhora, mas a causa básica não está sendo em nenhum momento tratada, que é a hipoventilação. Então, assim, muitas das vezes a gente consegue manusear até em emergência, em alguns casos, com ventilação não invasiva. Isso também é possível, né? Antes desse prazo. E a gente também tem esse problema nas emergências, né? Esse também é um outro gargalo. Enorme, né? Enorme esse. Esse, então, a gente nem fala, porque o paciente, a gente faz o possível, muitas vezes, para o paciente nem ir para o hospital, ou quando vai, se o paciente já tem um BiPAP em casa, a gente implora para a família levar BiPAP, levar a fonte do BiPAP, levar tudo, porque se chega no hospital sem, com certeza o hospital normalmente não tem nenhum aparelho desse tipo, e eles acabam mesmo pondo um catéter de oxigênio E assim, o maior problema, né, Jorge, que a gente vive é a falta da humildade, né, do profissional. Por exemplo, eu já peguei profissionais do interior que chegaram com o BiPAP e a pessoa me ligou, já me ligaram de madrugada. Olha, chegou um paciente aqui com BiPAP e eles pediram para eu te ligar, o que é que eu tenho que fazer? Quer dizer, o médico, o emergencista ali, a pessoa que está chegando, aí você fala, não, liga isso, e você salva a vida da pessoa. Então, assim, o grande problema é as pessoas hoje acharem que a associação não é embasada na literatura. Que o que nós estamos falando aqui, nós não... porque é um grupo de Facebook. Não, nós somos um grupo extremamente científico, estudados, que vamos para fora e que, assim, trazemos o que realmente há de mais atual na ciência. Então, isso é muito ruim, porque as pessoas acabam, mesmo que meio que subjugando a nossa opinião. Eu vou falar com essa fisioterapeuta dessa associação? Eu não vou falar com isso, não. Então, assim, isso a gente tem visto muito. E quando a abordagem do profissional que pega é diferente, aí o paciente se beneficia muito, muito mesmo. É verdade, é verdade. Bem, vamos para a próxima pergunta. Está perguntando qual a importância do AMBU e quando ele deve ser iniciado. Então, o AMBU é o seguinte, o maior, a gente fala que é o maior exercício para o paciente de esclerose lateral amiotrófica. Uma coisa importante do paciente, né, e do familiar entender, é que o paciente de ELA, ele vai perdendo a capacidade do músculo fazer uma inspiração profunda. Por quê? Porque o músculo vai ficando fraco e ele vai perdendo essa capacidade de gerar essa abertura pulmonar. E aí, o que acaba acontecendo? Inicialmente, vai acontecer uma coisa que a gente chama de microatelectasias. Essas microatelectasias, que são microfechamentos nos alvéolos, vão causando processos inflamatórios que podem vir a comprometer a fazer pneumonias e outras infecções respiratórias. Então, além de... o que a gente faz com o AMBU? O AMBU, neste caso, ele serve como essa bomba inspiradora, né? Que é assim, gera o ar e faz aquilo que o seu músculo não está fazendo. Então, o exercício com o AMBU é como se ele fosse um músculo para o paciente. Então, é fundamental que se inicie desde uma capacidade pulmonar mais 80% de CVF, a gente já está indicando o AMBU.
porque até mesmo para a família pegar o manejo da técnica, para a família, porque existe um processo, um tempo de aprendizagem. O cuidador precisa de um tempo de aprendizagem para saber mexer, né? Na hora que acontecer alguma coisa, ele está pronto para utilizar, para fazer uma máquina com uma tosse, né, mais explosiva. Então, o AMBU, neste caso, né, no caso já precoce da esclerose lateral amiotrófica, é para evitar essas áreas de fechamento pulmonar e ocasionar outros problemas, né, Vinícius? Mas o que você pode colocar, Fábio? Não, totalmente de acordo, Ale, com a questão do AMBU ser um exercício. E eu acho que, assim, já que a gente está numa live, eu acho que de dicas, quando a gente fala do BIPAP e do AMBU, parece que é um substituindo o outro, né? E, na verdade, é um complementar ao outro. Não é porque eu estou no AMBU que eu não preciso do BIPAP, e não é porque eu estou no BIPAP que eu deixo de precisar do AMBU. Como o nome diz, exercício não é algo que eu faço e paro. Exercício é algo que tem que ser contínuo, tem que existir na vida de toda pessoa. E isso é muito importante da gente sempre esclarecer. Tem muita gente que usa o BIPAP e melhorou a dispneia e fala, eu não preciso mais do AMBU porque o BIPAP está me resolvendo. Mas o objetivo com o BIPAP é um e o objetivo com o AMBU é outro, né? Além disso, uma coisa muito importante é que como ele movimenta menos por essa fraqueza do músculo em virtude da progressão da doença, até essa manutenção de movimento da caixa é muito importante. E como a gente faz a expansão máxima com o AMBU, essa costela, essa coluna, esse tórax sendo movimentado, evitando que ele fique rígido, tudo isso é somado ao cuidado respiratório do paciente, né? E aí, Ale, eu acho que também é uma outra questão que, infelizmente, a gente vê na prática de outros pacientes aqui, como a gente está falando com familiares e pacientes, acho que é importante. Não adianta eu pedir para o paciente puxar o ar fundo, porque por mais que ele queira, ele não vai conseguir gerar volumes. Então, esses aparelhos que pedem para o paciente contrair e gerar volumes, para essa população, principalmente, não tem nenhum fim terapêutico, porque a gente vai solicitar e ele não vai gerar os volumes adequados para que se obtenha resultado e sucesso terapêutico. Então, tem que empurrar o ar, que a gente chama de pressão positiva. Ou seja, tem que empurrar. E é bom, Vinícius, a gente falar até assim, quais são esses equipamentos, porque uma coisa é as pessoas falam, por que usar um? Porque as pessoas acham que usar o AMBU, eu vou usar o AMBU. Eu vou usar o AMBU como eu uso lá na UTI para uma reanimação? Não, eu não vou usar o AMBU como se fosse uma reanimação. Eu vou usar o AMBU com uma técnica, como o Vinícius falou, numa capacidade máxima para poder movimentar a caixa torácica, movimentar o pulmão e gerar aquela inspiração que ele não tem. Aí vem uma pessoa e fala assim, eu quero treinar esse músculo, eu quero treinar esse diafragma. E aí, para eu treinar esse músculo bem fortemente, eu pego e dou um Power Brief, que é um equipamento que hoje está super na moda, todo mundo utiliza e tal, mas ele é para uma outra população, né? É outra indicação. No caso da esclerose lateral amiotrófica, o que é que nós temos que usar? AMBU. Esquece, não existe Respiron que não serve para nada, não manda soprar balão, senão você vai matar o paciente. E aí eu vou falar uma coisa sobre o soprar balão, que eu falo isso em todas as lives, eu falo isso na aula, e as pessoas não guardam. O soprar balão é extremamente perigoso. Porque o paciente de esclerose lateral amiotrófica, o que ele soprar, quando a gente sopra, sai o CO2. Esse CO2 no balão, ele tende a retornar para o pulmão do paciente. E esse retorno do CO2 vai fazer com que a frequência respiratória dele comece a alterar e ele faz uma coisa que a gente chama de narcose por CO2. Essa narcose por CO2 faz com que o paciente morra. Então, usar o soprar balão significa que você pode matar o seu paciente. Então, isso é muito sério. Tá? É importante a gente colocar isso, porque as pessoas, eu tento o tempo inteiro
Aí parece que a gente bate na mesma tecla o tempo inteiro, igual o Jorge estava falando, mas eu não aguento mais ouvir pessoas aqui no Brasil inteiro falando que sopra balão, Covid soprando balão, ela soprando balão, pelo amor de Deus, não tem como, nem em festa a gente sopra balão mais, tem uma máquina que sopra para nós, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Então, assim, o que o Vinícius falou é muito importante e a gente tem que ter o seguinte, Ambu é remédio e tem que começar o mais rápido possível. E se o seu fisioterapeuta não sabe, entra na internet, vai lá, tem 1 milhão de vídeos mostrando como utilizar o Ambu na esclerose lateral amiotrófica. Não é isso? Perfeito, Ale. E aí, só para complementar, outra coisa que o Ambu também é muito indicado é para melhorar a tosse, né? A eficácia da tosse. Então, assim, a gente consegue remover secreção, aquele famoso pigarrinho, e aí a gente orientar corretamente o paciente para que ele, com o Ambu, ele consiga ter uma tosse mais forte, porque aumenta o volume. Isso também é uma orientação que pode ser dada, ensinada ao familiar, ao cuidador, e aí isso ser incorporado no dia a dia, no momento que ele vai usar. Então, ele não precisa usar o Ambu o tempo todo, mas ele tem que fazer a sua dose de exercício diária, e aí em situações X peculiares, ele pode utilizar esse Ambu também como um auxílio para remover secreção, né? Isso aí. Vamos para a próxima, Jorge. Aqui eu tenho uma pergunta que não é de hoje, estava faz uns 2, 3 dias, mas eu acho importante ler para vocês ajudarem aqui, ou tem outros casos parecidos. Meu esposo não para de tossir e engasgar com a secreção. O Ambu não está resolvendo, não está conseguindo respirar. Aspiro toda hora, sai mais secreção, mas não sai tudo. Ele não quer ir ao PS. O que eu devo fazer? Estou desesperada e esgotada. Ele está em ventilação espontânea, não usa BiPAP. Deve não usar BiPAP, né? Não sei se usa BiPAP, se não usa, e também não fala se é tracostomizado ou não. O grande problema, assim, que as pessoas têm que entender é que na esclerose lateral amiotrófica, e aí a live de ontem foi muito esclarecedora, existem vários comprometimentos, né? Em algum momento, todos os quadrantes, ou todas as áreas serão comprometidas. Em algum momento, eu vou ter alteração do membro inferior, alteração do membro superior e alteração bulbar. Então, ela pode acontecer também de forma meio que mista. Então, eu posso ter um pouco de alteração bulbar e um pouco de alteração na perna sem ser uma doença de início bulbar. E aí, essa alteração bulbar é que vai fazendo esse pigarro ficar grudado. Por quê? Porque a região que a gente chama de supratraqueal, ela vai ficando fraca. E ele não consegue fazer isso que o Vinícius falou, que é gerar um fluxo expiratório bem grande para tirar a secreção. E também não consegue fazer essa explosão na glote para ele tossir. Então, fica aquela secreçãozinha grudada. E aí, aqui, o que a gente tem feito, eu vou dar uma dica, que é uma dica, a Ana Lúcia falou isso também, e eu achei muito bacana dela falar de utilizar o aerosol como, né, a nebulização, mas a gente utiliza muito, e que é muito legal, é a limpeza com o soro nasal. Por quê? Porque quando eu jogo o soro no nariz, ele escorre numa região que a gente chama de rinofaringe e desce para a orofaringe. Ali que está grudada a secreção. E ela vai ficando espessa e gruda na parede da orofaringe e o paciente não consegue tirar. E você passa a sonda para aspirar pelo nariz, aspira, machuca e não consegue tirar. Então, ficam 2 comprometimentos. Um é essa secreção que fica aderida e o outro é o próprio edema que vai causando. Portanto, ele fazia assim, ó, vai edemaciando a mucosa dessa região e aí piora mais ainda a passagem de ar. Então, nesses casos, como que a gente faz? A gente joga bastante soro no nariz, depois vem com o Ambu para essa secreção subir, né, para gerar esse fluxo expiratório da tosse, para auxiliar a retirada da secreção.
E uma outra coisa importante é que, nesses casos, pode ser fundamental a utilização de um antibiótico, porque essa pessoa pode estar com uma traqueobronquite, né? E essa traqueobronquite, ela vai virar uma pneumonia, se não tomar conta. Então, é uma coisa importantíssima que a gente vive muito isso, né? E, assim, nós temos hoje outras estratégias que a gente chama de clearance faríngeo, mas não é, a gente não vai ficar falando de terapia, mas o próprio clearance faríngeo que a gente usa no equipamento que chama capela, o acapela ele faz uma vibraçãozinha assim, e ele vai tirando aquela secreção que fica na via aérea superior. E ajuda muito a fazer essa coisa que a gente chama de clearance traqueofaríngeo, que é tirar essa secreção da via aérea superior. E ajuda muito, mas tem que ser feita por um profissional, não dá para ser feita pelo familiar, né? Até porque o familiar não vai saber fazer. Mas esse é um detalhe importantíssimo. E outra coisa, ficar aspirando, vai sangrar, machucar e demaciar mais. Então, infelizmente, o que a gente faz hoje é isso. E antes de passar para o Vinícius, eu queria só falar uma outra coisa importante, que essa secreção vai ficando aderida por desidratação. Então, uma coisa que adere à secreção muito na orofaringe é a desidratação. Então, o paciente deve estar muito bem hidratado para evitar que essa secreção fique aderida, porque ela ficando mais fluida, é mais fácil para a gente tirar. É, Vinícius? Falei demais, né? Vinícius, eu ia complementar aqui o que a Lê falou. Pode falar, tranquilo. Não, ela falou tudo, mas eu ia dizer uma coisa. A gente sente, eu tenho sentido muito na voz dos pacientes o medo de ir ao hospital nessa época do Covid, porque eles sabem que se eles vão ao PS e têm que internar, eles vão para a área de Covid. Hoje teve o relato de uma familiar dizendo que ela levou o exame particular de teste negativo de Covid, que o hospital pediu, e mesmo assim ele foi levado para o covidário, sabendo que não tinha Covid, né? E aquele desespero de falar, meu Deus, se ele pega Covid, a chance de ter uma complicação grave vai ser muito maior, né? E os nossos pacientes que são já tão críticos, né? Se pega ainda um Covid, a coisa piora tanto, e de um modo geral, você entra com qualquer problema respiratório, os hospitais te levam para o covidário sem pestanejar, né? Não importa que você tenha que você tenha o que você tiver. Problema respiratório, o caminho é aquele, né? Então, esse medo que ele fala, ela fala que estou ficando desesperada, mas ele não quer ir ao PS, esse problema que nós estamos enfrentando hoje, né, Vinícius? Eu ia comentar um pouco disso também, Jorge, da questão pandemia, né? A pandemia é uma barreira a mais, né, da questão hospitalização, mas aí até fazendo um pouco de um contraponto com a Lê, eu concordo com tudo que ela falou, acho que essa questão de hidratação, de saber o manuseio correto, são vários fatores aí que podem estar deixando ele chegar nessa situação. Mas eu acho que uma outra coisa também, Jorge, para complementar, é a discussão com familiares e o próprio paciente dos procedimentos. Então, assim, há também uma grande barreira na cabeça das pessoas que ir à traqueostomia é a morte, vamos dizer assim, né? Vamos colocar um pingo nos is. E muitas das vezes a traqueostomia ela é necessária e ela vai realmente permitir que esse paciente tenha até, no momento de curto prazo, até uma melhora na sua qualidade. Então, assim, essa discussão também do momento certo de se fazer procedimentos, a gente está falando da TRAC, mas a GTT, vários outros também, às vezes se demora demais para iniciar essa discussão e se cria uma barreira em se discutir esse assunto, sabe? Então, assim, ela existe, a traqueostomia e a cânula traqueal é uma forma de suporte que existe para pacientes. Então, assim,
É extremamente comum, né, Jorge? Quantos pacientes traqueostomizados aí com ela você conhece aí? Nossa, muitos, muitos. Né? A Alessandra também. Então, assim, muitas famílias têm uma barreira gigantesca achando que tráqueo combina com morte. E acho isso uma barreira mesmo cultural. Eu acho que, claro que um dos nossos papéis é prolongar o máximo possível que isso ocorra, porque isso tem a ver com a questão da comunicação, alimento, uma série de outras questões que a gente já sabe. Porém, tem uma hora que tem que haver essa decisão terapêutica, e aí, talvez se trabalhar isso melhor com a família e com a equipe e com o próprio paciente previamente, é um dos caminhos também importantes a serem traçados. É Porque, um contraponto Vinícius, no que eu estava falando com o Alessandro e com o Jorge também, mas sim. só de Então, contraponto. porque, por exemplo, a gastro é uma coisa que hoje até se preconiza que ela seja feita precocemente, né? Porque o paciente Sim, tenha uma boa condição ventilatória, um peso bom, ele pode fazer e às vezes nem usar, né? Ele faz isso. e vai usar depois de 1 ano, 2 anos. Anteontem, estava um médico gastro junto com a Jennifer e o Jaime Hirdosa, aqui de São Paulo, falou que ele fez a gastro com este médico em 2012 e até hoje continua se alimentando pela boca, né? Mas a tráqueo já não é assim, né? Porque a tráqueo é uma coisa Não, é que uma via permanente. Não, você fez, você fez. Então não é uma coisa que a gente indica que seja feita precocemente, né? Ela pode exatamente. ser Não, mas feita o que agendada, né? Não de emergência, né? Mas não precoce como a gente preconiza na gastro, né? Então a gente procura prolongar a VNI o máximo que puder, claro, enquanto há condição bulbar, enquanto tem várias condições que vocês entendem que ainda dá para levar bem o paciente, né? Como saber qual é o momento da traqueostomia sem judiar do paciente, né? E sem fazer cedo demais, onde você, como você disse, você tira o direito do paciente se alimentar, tira o direito dele falar, sendo precoce demais, né? Qual é o momento certo? A pergunta é para os dois. pode Olha só, começar, Lê. na verdade, assim, a gente tem estudado tanto, né? Nós temos aprendido tantas coisas maravilhosas. A ciência ela vai mudando as nossas perspectivas, né? Então, o Vinícius sabe, a gente fez um trabalho muito legal mostrando o quanto o uso, desde o início da máscara nasal, utilização da máscara nasal ou intranasal, aquela pequenininha, o quanto ela pode manter essa via aérea aberta, evitar, demorar para uma traqueostomia. Por quê? Porque ela faz uma pressão e ela deixa aberto. Aí, e por outro lado, aquela pessoa que usa a máscara oronasal e que utiliza aquela máscara, e a máscara, ele fica tanto tempo com a máscara, que a máscara já machucou o rosto, os cabrestos já machucou a cabeça, o nariz, o paciente não consegue tirar nem para escovar os dentes, para fazer uma higiene oral. A chance desse paciente fazer uma pneumonia por broncoaspiração desse conteúdo da boca infectado é grande demais. Então, ele vai para a traqueostomia. Então, nesse momento, é uma decisão importantíssima do paciente. Eu quero ficar com essa máscara que eu não consigo tirar nem por um segundo, ou eu quero livrar o rosto, né, e colocar uma traqueostomia. Porque isso é uma coisa muito, como o Vinícius falou, existe esse tabu, esse medo de que eu vou ser traqueostomizada e eu morri. Não! Às vezes você foi ser traqueostomizada, você vai viver. Eu gosto muito de contar o exemplo do meu paciente, que ele me ligou, me mandou uma mensagem e falou: eu não aguento mais essa máscara, vamos fazer a tráqueo. E eu fui com ele para o hospital e nós fizemos a tráqueo de forma eletiva, saímos. Hoje ele tem o cabelo pintado, uma barbona, tá forte, super bem. A autoestima dele foi lá para cima.
Então, assim, é uma situação extremamente complicada. Então, esse trabalho que a gente está fazendo está mostrando que, assim, gente, quando é possível que a indicação da máscara nasal seja a primeira, que ela seja de primeira escolha, porque os estudos estão mostrando que a utilização da máscara nasal como primeira escolha faz com que prolongue muito mais a realização da traqueostomia. Né, Vinícius? Não, de acordo. A interface é um fator muito importante aí nessa escolha, mas até o que o Jorge colocou, né? Qual que é esse momento de não ser muito precoce e prejudicar e o momento que não dá mais para adiar, né? Essa é uma pergunta de 1 milhão mesmo, Jorge, porque é difícil isso e a gente lida com isso, né, no dia a dia. A gente chega lá no nosso paciente agora e tá chegando a hora, tá chegando. Então, assim, eu particularmente de opinião, quando que a gente conversa seriamente com o paciente sobre isso e a família? Se ele já usa mais que 16 horas de ventilação não invasiva, a gente já começa a ligar o sinalzinho de amarelo. Acho que usa por muito tempo e não sustenta a ventilação. E a percepção do próprio paciente também em relação ao que ele tem. Olha, eu estou usando e estou continuando com falta de ar, não estou respondendo. Essa informação que o paciente te passa é de suma importância. E assim, você já trocou interface, você já trocou ajustes, você já vai fazendo ajustes ventilatórios. E chega uma hora, infelizmente, a gente sabe que é uma doença progressiva. Então, vai chegar uma hora neste momento. Então, assim, eu acho que a questão de não tolerar bem, de não gerar volumes satisfatórios, mesmo com pressões elevadas, você tem baixos volumes na ventilação. A questão já de ter uma função dessa musculatura bulbar extremamente prejudicada, e aí junto com o trabalho da fonoaudiologia, de outros aspectos, aí tentar avaliar isso de aí videodeglutograma, por exemplo, agora está vendo aí ultrassonografia para tentar ajudar, enfim, há um campo aí para entrar nesse aspecto e a vontade do paciente. Eu acho que também isso é uma questão muito importante. Essencial, né? E a gente tem que respeitar se a vontade dele é não fazer. Claro. Eu acho que isso é de suma importância. Ele tem o direito a isso, mas isso tem que estar bem documentado, bem registrado, bem discutido. E a família também tem que participar desse processo de compreensão e de aceitação da opção terapêutica que o paciente adotou como sua opção. Então, assim, a gente tem casos muito bem conduzidos de um paciente que não quis evoluir para tráqueo e fez o seu processo da forma como ele quis. Eu acho isso muito importante e fundamental. Mas, voltando à sua pergunta-chave, eu acho que é isso. Muito tempo de ventilação mecânica não está jamais mantendo ventilação adequada com alterações gasométricas e alterações de oxigenação, perda da função bulbar já de uma forma avançada, né? E a percepção dele de falta de ar mesmo com todos os ajustes já realizados. Acho que a gente tem mais ou menos um mix aí de indicações. Eu queria deixar um relato aqui de quem não é fisioterapeuta, mas que tem contato com os pacientes. Uma paciente aqui em São Paulo, a Alessandra sabe, paciente da Simone, que tem há muitos anos ventilação, está na VNI, 24 horas por dia, máscara nasal. Acho que há 6 ou 8 anos, 24 horas na VNI, se alimenta, vai para o banho, tudo com ventilação. Está confortável, tem acompanhamento de fono, de nutri, está bem, fica bem. Não tem vontade de ir para tráqueo nesse momento, não sente necessário porque está bem na ventilação, né? E a Maria Lúcia, que estava na VNI, não aguentava mais a máscara 24 horas no rosto, foi para tráqueo, a gente querendo que ela ficasse mais na VNI e tal, ela foi para tráqueo,
na VNI ela não saía da cama, na tráqueo ela está com rodinha no pé, saiu de Curitiba, foi para o Rio de Janeiro, voltou, não para em casa, escreveu livro, está escrevendo artigo no jornal, passeando em shopping, está a todo vapor e diz que a tráqueo foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Então, assim, são dois casos opostos, né? Um que está na VNI e não quer sair, a outra que foi da VNI para a tráqueo e está feliz na tráqueo. Então, assim, eu acho que realmente a percepção de cada paciente pesa muito, né? Porque você vê que são dois casos opostos, né? E cada um está feliz do seu jeito, né? Ela queria ir para a tráqueo, está feliz na tráqueo, ele não quer ir para a tráqueo, está feliz na VNI. Isso, isso que você falou é tão importante, porque assim, esse paciente que você está falando aí da Simone, ele, desde o início, ele está na VNI com a máscara nasal. Isso é o que mais a gente está tentando mudar como é que se diz? Essa indicação, sabe? Porque o que acontece? Muitas vezes, como as pessoas não entendem da ventilação, elas já chegam e passam logo a máscara oronasal. É de mais fácil adaptação e tal. E ela realmente tem direcionado para uma traqueostomia, não é precoce, entendeu? Porque ele não vai ser precoce. Não, ela mais rápida. É mais rápida do que no caso do caso. Eu tenho também o Darlan, você sabe, meu paciente. Darlan tem 8 anos. Ele, 8 anos, com a máscarazinha nasal, toma cerveja com a fono dele, com a fono, né, gente? Por favor. Então, assim, é isso que a gente tem que olhar. E, por outro lado, a gente também sofre. Eu sofro muito quando o paciente não quer investir nele, sabe? Porque eu acho que a gente vai ficando numa situação que a gente tem tanta coisa que a gente quer fazer por ele. Poxa, eu tenho certeza que a tráqueo vai ser boa. Poxa, eu tenho certeza. Mas ele não quer. Né? E aí a gente tem que engolir essa nossa... Né? Porque, por mim, eu falaria, não, deixa comigo. Deixa que eu vou fazer muita coisa legal que vai estar tudo certo. Mas não é por aí, né? A gente tem que aceitar. E aí, só para fechar nesse assunto máscara nasal, é a história que hoje, gente, o mercado tem N opções de interface, sabe? Então, assim, a gente testar uma e botar um mito, um carimbo de que não dá, existe muita opção. E, assim, eu sei que muitos pacientes, às vezes, não têm a oportunidade de conhecer e testar. Só de nasal, né, a gente pode ter, eu vou te falar que tem 4, 5 tipos diferentes, máscara oronasal, não necessariamente tem aquela, pode ser uma que é híbrida, que ela entra uma pontinha no nariz e fecha a boca, tem uma série de opções de interface hoje em dia, que a só para o pessoal saber, né, tem aquelas de contato, né, tipo a almofada, né, tem dentro, né, a pronga, né, e tem a tradicional que fecha aqui no nariz, né? Quer dizer, só para falar rápido, tem 3 tipos de nasais completamente distintas entre si, né? Só para exatamente falar rápido, né? Então, assim, é isso, é tentar oportunizar isso também, né? Testar, é igual a história da calça jeans, né? A gente, não necessariamente a calça mais folgada é que fica melhor em mim, ou fica mais... Então, a gente agora, na pandemia, ninguém mais usa jeans, agora é só moletom, viu? Tá certo. Bem, deixa eu passar para a próxima. Eu estou preocupado, porque eu só estou lendo as perguntas que estavam aqui e já chegaram umas 100 perguntas que eu não conheço ainda. Estou preocupadíssimo aqui, eu estou lendo as antigas ainda. O pessoal estava pedindo para falar um pouquinho sobre a importância da VNI no procedimento da gastrostomia. Nossa, isso é... Só tem assunto importante, né? Eu não comecei a pegar as perguntas que estão chegando durante a live, que tem umas 200, né? Vamos lá. Nossa, isso é tudo. E, assim, é muito interessante, porque, como tem muitos anos que a gente está nessa lida aí, né? A melhor estratégia, e a gente briga contra todos os anestesistas, briga contra todos os médicos, porque eles não entendem o que é essa estratégia ventilatória. Então, colocar a ventilação não invasiva por uma máscara nasal em um paciente que vai fazer um procedimento de gastrostomia endoscópica, dá super certo. Por quê? Porque o médico ele faz uma sedação,
e ele não inibe uma coisa que a gente chama de drive do diafragma, e o paciente fica ventilando com a VNI e ele faz a gastro. Então, os estudos agora estão mostrando como a correlação, qual é a diferença entre você fazer a gastrostomia utilizando a ventilação não invasiva e você fazer a gastrostomia utilizando o tubo. Porque quando você é entubado, você imagina aquilo que o Vinícius falou, um paciente que tem fraqueza bulbar, comprometimento bulbar. Se você entuba, na hora que você vai estubar, mesmo que seja por pouco tempo, ele vai ter dificuldade na tosse, o tubo atrapalha, fica com aquela secreção grudada. Então, a indicação é aquilo que o Jorge falou, o mais precoce possível, né? Porque quando a gente faz uma gastrostomia com um paciente ainda com uma boa capacidade pulmonar, a gente põe uma VNI e ele fica maravilhosamente bem. Então, a gente faz com uma boa CVF, com uma boa capacidade pulmonar e evita as complicações. E se o paciente foi entubado durante a gastrostomia, infelizmente, existe sim o risco dele não conseguir sair desse tubo depois da gastrostomia. Então, nós temos que tentar conscientizar os médicos, os anestesistas que falam, não, eu vou sedar, ele vai parar de respirar, para a gente poder tentar fazer isso, né, Vinícius? Não sei como é que é a sua experiência aí. Não, acho que é isso, né? A história também de fazer a gastrostomia meio que de emergência, quando já perdeu mais de 15 quilos, já não consegue comer há tantos dias, e aí decidir de emergência fica mais difícil de até fazer um procedimento desse, porque não é comum em centro cirúrgico, infelizmente, termos aí gente apta a manejar ventilação invasiva durante procedimentos, né? Então, até na questão eletiva de você ter essa oportunidade, é de suma importância, né? Então, assim, eu estou totalmente de acordo, a ventilação não invasiva pode ser utilizada em procedimentos, a gente falou de gasto, mas pode ser até na broncoscopia também, né, em outros procedimentos. Então, assim, existe literatura que respalda, é seguro, é viável, dá para fazer, tem melhores resultados aí para o paciente, já é um recurso que o próprio paciente já conhece, né, então a ventilação não invasiva ele conhece esse manuseio. Então, eu acho extremamente... É a questão de uma cultura mesmo, é vencer essa barreira e que os centros possam disponibilizar isso aos pacientes. Vamos lá, Jorge. Um monte de mensagem que eu estou acompanhando aqui também no meu celular. Tem um monte de mensagem aqui, a gente fica doidinho, né? Querendo responder tudo. Tá falando que toma, Jorge, desce. acho que está no mudo aí, Jorge. Jorge? Oi, pronto, desculpa. Sobre a importância do cough assist, assistente mecânico de tosse. Qual a importância dele? Se ele é indicado para pacientes com tráqueo, se ele é indicado para pacientes sem tráqueo, e se para indicação existe uma medida certa, um pico de fluxo de tosse, como é que você calcula para você indicar o assistente mecânico de tosse? Começa aí, Vinícius, eu sei que eu estou toda hora conversando. Essa é uma pergunta bem capciosa, né, vamos dizer assim, porque a gente não tem ainda um ponto claro, assim, olha, um ponto de corte, assim, é 180, pá, aqui e aqui. Então, assim, primeiro ponto, não se tem um ponto de corte ali na tosse, para se dizer. A máquina da tosse, como o próprio nome já diz, ela é uma máquina que serve para a gente abrir o pulmão, jogar volumes pulmonares acima aí da capacidade desse paciente, atingindo até capacidade pulmonar total de insuflação máxima. E aí a vantagem dela é que ela pode ter duas questões que ajudam muito. Uma é a pressão negativa na fase exalatória, e a outra são as próprias oscilações que podem ser acopladas dependendo da máquina da tosse. Então, ela é um recurso adicional muito utilizado para remover secreção, mas você também pode utilizar ela até como a própria terapia, aí sim, substitutiva do AMBU. Aí eu acredito que a gente sim tem um recurso. A máquina da tosse, ela realmente, para pacientes
que tem uma hipersecretividade, que tem uma questão aí mais associada, eu acho que é de suma importância. Ela tem, sim, a sua eficácia, mas a gente, vamos falando de parte técnica científica, não existe ainda nenhuma evidência robusta dizendo que ela é muito melhor do que quem faz o hambu corretamente. Então, não quer dizer que eu não tenha isso, eu estou mal assistido. Eu acho que é um primeiro ponto. Porém, ela tem excelentes resultados aí na prática. Ela gera aumento de pico de fluxo de tosse, ela aumenta os volumes pulmonares. Então, ela é um recurso excelente de ser utilizado. E uma outra questão é que, como você tem um modelo que é autoprogramado dela, você pode deixar programado, apenas ligar e qualquer pessoa pode aplicar ali. Não exige um conhecimento técnico. Exige o conhecimento técnico de programar corretamente. Mas após essa programação automática, é praticamente ligar e deixar acontecer. Você pode fazer essas programações previamente para serem aplicadas no paciente. Infelizmente, ainda é muito oneroso, né, a Jorge e a Alessandra, a máquina da tosse, né? A gente tem até um modelo nacional, mas mesmo assim eu reconheço que é um recurso ainda, vamos dizer assim, não acessível a todos, mas se há possibilidade de ter esse tipo de acesso, eu recomendo fortemente, sim, a sua utilização. E aí, a pessoa perguntou também em relação à traqueostomia. Olha só, é muito legal ter a máquina da tosse pela facilidade de um paciente traqueostomizado utilizar, como o Vinícius acabou de explicar. Põe no modo automático, a família que faz, é o cuidador que faz, não precisa ficar aspirando, porque a aspiração ela acaba machucando, né, a traqueia do paciente. Então, assim, aquele paciente que tem a máquina de tosse, a gente sabe que ele não é aspirado, né? Ele utiliza a máquina e ele não tem necessidade de ser aspirado. E isso é maravilhoso. Só que, como o Vinícius falou, a gente tem que saber muito bem a indicação e, principalmente, como utilizar. Porque, no caso dos pacientes bulbares, né, e até acabou de sair um artigo, a gente viu esse artigo, ele pode, ao invés de auxiliar, atrapalhar o paciente. Porque na hora que você empurra o ar, como ele faz uma pressão negativa, na hora que ele suga, ele colaba a via aérea e o paciente pode entrar até numa insuficiência respiratória, porque a secreção não sobe. A secreção fica parada na via aérea. Então, a indicação da máquina de tosse, ela tem que ser feita por um profissional que entende o que está sendo feito, né? E programar muito bem feito. Por exemplo, um paciente que usa a máquina só para dentro, pode auxiliar esse fluxo respiratório para sair a secreção. E também, como eu falei, o Vinícius falou, né, muito bem, a gente utiliza a máquina da tosse também como um exercitador respiratório. Porque quando a gente faz aquele aumento de tempo inspiratório, que o paciente vai puxando, e o ar vai entrando, ele vai equalizando a pressão dentro do pulmão e favorece, então, como se fosse um hambu. Então, o paciente que tem a máquina da tosse, ele pode utilizar a máquina para fazer o exercício, assim como utilizar a máquina para tirar a secreção. Então, o nosso sonho seria que todos os pacientes tivessem uma máquina da tosse. Seria o grande diferencial. Ou então, uma máquina da tosse que seja efetivamente viável para todo mundo. Mas eu acho que nós já estamos numa situação muito mais confortável do que nós já tivemos. Acho que o Jorge lembra, quando nós começamos, era impossível, era um luxo. É um luxo mesmo ter uma máquina da tosse. Hoje, é mesmo que às vezes brigando, quando a gente coloca uma boa justificativa, né, que o paciente pode ter pneumonia, que o paciente vai broncoaspirar aquela secreção, que ele vai entrar em insuficiência respiratória, a gente consegue, pelo Ministério Público, a gente consegue a máquina da tosse. E ela está aí, né? E agora tem a nacional. Então, assim, realmente veio para ajudar muito o paciente neuromuscular. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. O oxigênio, quando usado junto com o ventilador, ele deve ser usado somente em caso de infecção ou há indicação do uso
do oxigênio com ventilador num paciente neuromuscular no seu dia a dia? Jorge, aí essa também é uma outra coisa que a gente vê, né? E assim, oxigenoterapia é indicado para quem tem problema no parênquima pulmonar. Ou seja, o que é o parênquima? São as estruturas que exercem ali a função básica do tecido pulmonar. E aí, por exemplo, eu falo da fibrose pulmonar, eu falo de outras doenças onde há uma afecção ali, uma lesão que atrapalha a passagem do oxigênio lá do ponto do alvéolo para o capilar, e aí a gente tem isso. Então, o oxigênio, ele entra porque a gente puxa ele da atmosfera, né? Então, se a gente conseguir levar esse oxigênio até o alvéolo e não tem uma lesão estrutural que impeça essa troca, não tem por que a gente utilizar oxigênio associado à ventilação. Mas existem alguns pacientes, por exemplo, que têm doenças pulmonares associadas. Então, para este paciente que tenha diagnóstico clínico confirmado de doenças de parênquima pulmonar, que necessita desse tipo de situação, eu não vejo, muito pelo contrário, aí tem que ser realmente indicado e feita essa correção. Mas, da nossa grande maioria dos pacientes, o correto ajuste do BiPAP ou do ventilador em traqueostomia, ele consegue ficar com 21%, ou seja, com oxigênio ambiente e mantendo excelente oxigenação. Tá. Então, não vejo necessidade. Esse negócio que o Vinícius falou é muito importante, que muitas vezes as pessoas perguntam assim: ah, meu pai está precisando do oxigênio. Não, porque ele não consegue ficar sem o oxigênio. Muitas vezes, o que está acontecendo é que a estratégia ventilatória do respirador não está sendo suficiente para essa demanda que o Vinícius acabou de explicar. Então, é muito importante que a gente só vai usar o oxigênio, como assim, no caso, mas também, vou até falar uma outra coisa que é importante, porque a gente fala que não pode usar o oxigênio, aí o paciente faz uma pneumonia, tem uma dificuldade, né, respiratória, aí não usa oxigênio de jeito nenhum, porque não pode usar oxigênio. Pode usar oxigênio, porque aí, nesse caso, o problema está lá onde o Vinícius falou. Aí a gente vai botar o oxigênio junto com o BiPAP, que é para suprir um pouco essa oxigenação. Melhorou o processo infeccioso, o paciente está bem, tira esse oxigênio. E se você não está conseguindo tirar de jeito nenhum, é porque pode estar havendo erro na forma, na estratégia ventilatória. Então, o fisioterapeuta tem que entender qual é o parâmetro que deve ser colocado no paciente no respirador para que ele consiga ventilar e oxigenar. Então, essa estratégia é muito importante. E a maioria das vezes é a estratégia errada que faz com que o paciente tenha queda da oxigenação. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta de qual é o tipo de cânula de tráqueo ideal. Se ela deve ter supracuff, se ela deve ter endocânula, qual é o tipo de cânula ideal? E, na sequência, perguntando quando o cuff deve ser desinsuflado e quais os cuidados que devem ser tomados na hora que o cuff é desinsuflado. Olha só, em relação ao tipo de cânula, quando a gente manda um paciente para casa, do hospital para casa, onde ele foi traqueostomizado, é muito importante que a gente indique uma cânula que tenha, no mínimo, endocânula. Por quê? Porque quando a gente usa uma traqueostomia, a secreção vai grudando por dentro da traqueostomia. E se ele não tem uma endocânula para tirar, lavar e colocar novamente, essa secreção vai grudando e, em algum momento, ele pode ocluir 100% e o paciente entrar em insuficiência respiratória. Então, para se tirar um paciente, isso é básico na deshospitalização. A cânula tem que ter, no mínimo, endocânula. Se puder ter
um sugador supra-cuff, que aí auxilia nessa coisa de não precisar a família desinsuflar o cuff, ele vai limpar a secreção que fica retida acima da traqueostomia, porque cai um pouquinho de saliva, fica grudando aquela secreção que fica acima, e se a gente não limpa ali, ela acaba infectando. E o cuff não é capaz de evitar que essa secreção escorra um pouquinho para o pulmão. Então, o ideal seria a cânula com endocânula e sugador supra-cuff, que é a cânula ideal para essa deshospitalização. E só para comentar um pouquinho rapidinho antes de passar para o Vinícius, em relação a essa estratégia de desinsuflar o cuff. Mais uma vez, na literatura tem se falado muito sobre uma estratégia que se chama clearance faríngeo. Esse clearance faríngeo, ele é feito como? Quando a gente desinsufla o cuff e, ao mesmo tempo que vai sendo desinsuflado o cuff da traqueostomia, o volume do respirador é colocado. Então, se o paciente tem um respirador, está lá com o respirador, com o volume dele lá de 10 ml por quilo. Quando ele desinsufla o cuff de forma muito rápida, que ele desinsufla, o ar do respirador empurra a secreção para a boca. Então, dessa forma, ele tira essa secreção que está retida acima do cuff. E aí o paciente, então, consegue fazer, a família ou o profissional, consegue fazer essa limpeza na região chamada de supra-cuff, ou na região de orofaringe, que é na região da boca. Então, eu particularmente, agora falando um pouco desse particular do meu atendimento, eu faço, sim, eu oriento, eu faço todos os dias o desinsuflar do cuff e faço essa limpeza, mesmo tendo o supra-cuff, eu faço essa limpeza que a gente chama de clearance faríngeo, porque ajuda a tirar aquela secção que fica grudada na orofaringe e ajuda muito aquele cheiro que fica na boca, né? Então, eu faço a limpeza sempre conectada ao respirador. Nunca desinsuflar o cuff sem o respirador, porque senão a secreção vai cair. Isso sempre pelo profissional. Sempre pelo profissional. Porque a família vai usar o supra-cuff. Vinícius. Não, acho que é perfeito, acho que é só sempre também, e aí só te complementar não o perigo, mas o cuidado no insuflar o cuff, né? Nas pressões que se põe no balonete, de não, como diz aqui popularmente, o chuchar, né? Chucha tudo lá e fica uma bola gigantesca. Então, assim, tomar esse cuidado que a gente está falando diretamente de um manejo direto na via aérea, né? Então, tem que se ter esse controle também, mas de resto eu concordo com o que a Alessandra falou a respeito das cânulas, de secreção supratraqueal, eu acho que é perfeito esse cuidado. Joia. Eu vou começar agora com as perguntas do grupo, porque... Um monte. Não, e elas estão desaparecendo aqui, eu estou desesperado. Oi, Lene. Eu vou começar com a da Lene, que é a primeira que eu vi aqui. Ela fala o seguinte: doutores, meu esposo não consegue deitar de lado porque sente falta de ar, de costas não sente. Por quê? Ele vem sentindo isso faz um mês, ele usa BiPAP. Será que ele não está com a telectasia? Se ele tiver com a telectasia de um lado, na hora que ele vira, ele vai ter menos local para respirar. E aí ele vai ter dificuldade respiratória. E aí, quando ele deita de barriga para cima, ele consegue equalizar um pouco mais esse ar e pode respirar melhor. O que você acha, Vinícius? É uma boa opção, né? Telectasias presentes podem influenciar na ventilação. Ele melhora de costas, né? Que ele falou. Melhora de... né? E aí piora com o lado, que é uma característica bem peculiar dessa questão da telectasia. E eu acho que, de repente, para mudar... existe essa questão também de você poder otimizar a estratégia ventilatória conforme o posicionamento. Também não vejo nenhum
malefício em ser feito isso, mas eu investigaria, tentaria com técnica de expansão pulmonar, otimizar antes da ventilação, tornar esse pulmão um pouquinho mais aberto, e ver se tem impacto nessa sensação, né? Fazer expansão com ambu para ver se abre essas atelectasias, é isso? É uma estratégia que poderia ser feita. Né? Tá, legal. Alessandro, o Enilton está perguntando para você que a tráqueo dele tem muito escape de ar. O que pode fazer? Aquilo que o Vinícius falou, né? Ele vai enchendo tanto o balonete, como a gente não tem uma coisa que chama cafômetro, né? Que é fácil, né? Primeiro, né, Nilton, um beijo para você, né? Aí ele vai formando um abaulamento na traqueostomia, na traqueia, que aí qualquer movimentação faz com que escape o ar. Uma estratégia, e aí agora eu vou falar que tem sido feito, que tem ajudado bastante, é que no mercado tem algumas cânulas que são assim, que tem endocânula, que tem sugador supracuff, mas elas têm tamanhos um pouquinho diferentes. Elas não são longas, como aquelas que a gente sabe que pode seletivar, não. Mas elas são um pouco diferentes uma da outra. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma cânula que chama Trachea. A cânula da Trachea, ela tem uma que ela é um pouco mais longa do que a Portex. Então, se o abaulamento está em cima, quando eu coloco a cânula da Trachea, eu venço esse abaulamento e eu consigo melhorar esse vazamento do fluxo de ar. Então, isso tem sido uma estratégia muito legal, até mesmo para a gente pedir para ele trocar de marca em alguns períodos, porque como ele troca de marca, ele troca de modelo do cuff. O cuff é muito assim, o outro é um cuff menos assim. Então, ele acaba fazendo com que evite essa acomodação, né, da traqueia. Então, uma sugestão, Enilton, é a gente tentar essa nova cânula, né, que é uma cânula que tem em São Paulo, que é fácil da gente conseguir, né, Jorge? E a gente fazer essa troca pela Trachea, que é uma estratégia que eu acho legal. Tá, e assim evita também de fazer uma malácia, né? Uma malácia maior, exatamente. A traqueia dele, né? Tá. A Tayan Santana está dizendo que o Tayan, desculpa, a tráqueo aqui está com um granuloma. O doutor diz que não compensa cauterizar e que é só estético. Porém, dá escape de ar pelo orifício e às vezes sangra. O que pode ser feito? Fala aí, Vinícius, o que você acha? Granuloma de tráqueo é um baita de um desafio mesmo, né? E assim, realmente só estético eu poderia discutir essa questão, acho que não necessariamente é só estético, mas é muito difícil cauterizar e retirar granulomas. O que tem que ser trabalhado é evitá-los. Mas uma vez aparecendo, realmente eles viram um desafio no cuidado do paciente traqueostomizado, né? Eu particularmente acho que pensar em, de repente, uma cânula mais longa, alguma coisa nesse sentido, seria a minha estratégia. Assim, o que eu penso aqui agora, de cabeça, eu mudaria para uma cânula mais longa, passar por esse cânula, porque o contato da cânula ali com aquele granuloma é um atrito constante, e isso é como se tivesse, né, no machucado, eu ali o tempo todo cutucando o machucado, né? Então, eu mudaria o ponto de contato, basicamente. O granuloma forma no final da cânula ou é o cuff, normalmente? Tem alguns, normalmente ele acontece na traqueia mesmo, né? Ao longo dessa cânula de traqueostomia. E tem algumas também que acontecem bem aqui no ósteo, né? Ela começa a sair no estômago, né? E aí, o que eu sugiro assim, muito é encontrar um fixador também que mantenha a traqueostomia menos móvel, porque essas cânulas de traqueostomia que ficam balançando muito, porque como o paciente de doença neuromuscular, ele é um paciente ativo, né? Ele vai trabalhar, ele volta, entra no carro, sai. Então, a cânula fica mexendo ali dentro. E aí vai ficar tocando nesse granuloma.
Então, a minha sugestão seria, assim, colocar uma boa fixação. Até a gente tem, né, Jorge? Na associação, a gente tem aquele fixadorzinho que nós tinha, né? Que nós mandamos fazer, que ele segura bem a tracostomia na posição. E aí evita, e isso é até usado precocemente para evitar esses tipos de granuloma e essas alterações da traqueia. Tá. O Gilson está fazendo uma pergunta que eu até sei a resposta, mas vocês têm que dar. Boa noite. No caso do BIPAP, qual a parametrização do aparelho? Existe uma regra básica? Pode começar aí a ler. Bom, o BIPAP é o seguinte. Quando a gente fala... essa é uma pergunta muito, muito importante, porque hoje uma amiga minha até me perguntou como é que a gente fala que a gente tem que colocar um volume maior para um paciente de ELA. Daquilo tudo que nós falamos no início, né, que ele tem dificuldade para abrir o pulmão tem uma elasticidade, uma complacência que a gente chama, uma distensão, né, muito grande, ele distende com muita facilidade. Então, a gente deve procurar colocar uma estratégia que gere um volume pulmonar de 10 a 12 ml por quilo do paciente. Se você coloca um volume, uma pressão que gere um volume muito baixinho, ele fica com dificuldade para respirar, porque você não deu a necessidade ventilatória dele. Então, a gente utiliza normalmente, que é o que, né, é preconizado, a gente utiliza 10 ml por quilo. Pode, no início, até você chega com 8, 9, mas o 10, assim, a gente vai vendo que ele vai ficando muito bem adaptado quando a gente utiliza 10 ml por quilo na ventilação invasiva. É uma estratégia muito boa. E aí, o parâmetro, né? Quem foi que perguntou mesmo? Gilson? Jorge, quem que perguntou? O Gilson. Gilson. Uma outra coisa é que, assim, cada paciente precisa de um tipo de pressão. Então, eu não posso te falar aqui que se você colocar 10, você vai ter 10 ml por quilo. Se você colocar 8, então você precisa de um fisioterapeuta para ele ir na sua casa, colocar os parâmetros do BIPAP e você vai falar, olha, a gente precisa que eu tenha mais ou menos 10 ml por quilo. Né, Vinícius? É isso, mais ou menos? Eu acho que sim. Existe alguma, vamos dizer assim, cultura de números mágicos, né, para BIPAP, tal do IPAP de 12, IPAP de 8, frequência de 12, tempo de 1, né, mas, novamente, é uma terapia individualizada, então, eu acho que da questão do BIPAP que vale também se discutir é que, para pacientes com ela, a gente não pode colocar qualquer BIPAP. Então, existem modelos muito simples que não vão atender demanda do paciente. Então, assim, tem que ter pelo menos uma frequência de backup, um modo temporizado, ele tem que ter algum ajuste aí de pressões um pouco mais elevadas. Então, também existe um lado que não dá para ser qualquer um, né? E eu sei que essa demanda acontece muito, principalmente quando você vai fazer locação de equipamentos, né? O cara, para alocar e entregar o equipamento, eu preciso botar aqui os parâmetros aqui, né? Muitas vezes acontece, mas aí eu acho que para tranquilizar a maioria dos pacientes, isso não é importante porque o ajuste inicial ele tem que ser individualizado. Então não adianta uma receita de bolo, porque naquele momento ela pode ser uma e em 30 dias isso pode mudar, como pode se permanecer às vezes esse ajuste por um bom período de tempo. Isso é a evolução da doença, o tipo de ELA, um ELA bulbar, um ELA espinhal, já tem uma diferença também nessa situação, então não dá para ter receita de bolo. Né? Se não tem secreção, se o Tem paciente... secreção. Isso tudo é importante, porque assim, uma coisa que o Vinícius está falando é interessante, que assim, existem essas coisas que assim, eu vou lá, coloco hoje e volto daqui 30 dias. Daqui 30 dias você volta para eu ver como é que você está. Não, isso não existe. Ao longo desses 30 dias, muita coisa aconteceu. Pode ser que nada aconteça, mas pode acontecer muita coisa. Então, não existe isso de que o parâmetro é fixo, o parâmetro é individualizado, foi isso que ele falou. E ele tem que ser avaliado sempre, né? Então, isso é importante demais. Perfeito. A Rebeca. Oi, Rebeca, tudo bom? A Rebeca, lá de Fortaleza, pergunta se pode se ajustar o BIPAP para fazer função de exercício de ambu. Foi ótima a sua pergunta, Rebeca, porque você
você não ouviu a nossa estratégia antes, nossa fala antes, né? Responde aí, Vinícius, que eu gravei. Se você consegue ajustar no volume alto, eu acho que não substitui como exercício respiratório. A estratégia principal do BIPAP é dar, através da pressão positiva, entre aspas, fazer uma redução parcial da carga que esse músculo ventilatório deve vencer, e isso leva a uma menor sobrecarga deste músculo e, consequentemente, uma maior eficiência ventilatória. Mas o exercício de chegar a um nível de IPAP que você garanta uma capacidade respiratória máxima, eu particularmente acho muito difícil, porque se tem muita perda, tem uma série de questões, aceitação. Então, eu não vejo uma lógica de se fazer uma estratégia de expansão pulmonar utilizando o mesmo BIPAP através de uma interface para se fazer isso, sendo que eu tenho um AMBU ou até uma máquina de tosse que é muito mais fácil e muito mais, vamos dizer assim, com um resultado muito melhor do que com essa estratégia. E aí uma coisa importante também é o seguinte, a entrega do fluxo, a maneira como o BIPAP entrega o fluxo, não vai ser capaz de gerar uma equalização tão importante como é quando a gente entrega usando uma máquina de tosse, que ela entrega muito rapidamente, chegando a ser 40, 45 de pressão, e quando a gente usa o AMBU. Então, a forma de entrega acaba atrapalhando. Você pode fazer, por exemplo, eu uso às vezes para usar um equipamento que vai precisar gerar um fluxo respiratório, como você adaptar numa capela, uma coisa e outra. Agora, para fazer um exercício, ou é o AMBU ou a máquina de tosse, porque eles entregam de uma forma diferente o fluxo e a velocidade. Então, o BIPAP não substitui o AMBU nunca. A Denise... Ale, deixa eu só... Eu vou ter que me... Às 9h20, que eu tenho um compromisso às 9h30. Aí eu acho que eu vou nessa pergunta aqui. Eu vou ter que me despedir, mas eu acho que a Alessandra e vocês aí podem terminar aí com a live, tá? Só porque eu tenho um compromisso às 9h30. Tá. E aí, rapaz, esse compromisso é inadiável hoje, rapaz. Hoje é o meu Flamengo aí, eu não tenho... Quem falou? E aí o coração aqui tá dos dois lados, aqui tá com os pacientes, mas tá com o time também, então não tem jeito. Tá, eu vou fazer essa pergunta, então. A Denise está perguntando lá de Espírito Santo se ela tendo o Coffee Assist, se ela precisa também usar fazer o exercício com o AMBU. Não, foi isso que a gente acabou de falar, né, Vinícius? O Coffee Assist, quando você faz ele só para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, você vai fazendo um tempo inspiratório mais longo, ele vai equalizando a pressão dentro do pulmão, e aí ele consegue resolver o incremento da capacidade de circulação máxima, assim como o AMBU, né? Então, assim, os dois vão dar um ótimo resultado. Então, você pode utilizar, assim. Existe até respondendo um pouco o que a pessoa perguntou antes, existe uma tecla em alguns equipamentos que se chama CIM. Essa tecla, ela faz com que o paciente faça capacidade de insuflação máxima. E tem agora um novo equipamento, tem um novo equipamento que acabou de sair, que ele faz exatamente isso, que ele faz uma CIM. Então, você aperta aquela tecla e ela enche o pulmão como se fosse uma máquina de tosse ou como se fosse um AMBU. Mas tem que ser um equipamento específico e que tenha essa tecla, não é qualquer BIPAP. Tá? Então, tem que ser esse equipamento que tem essa tecla que chama CIM, que é capacidade de insuflação máxima. Tá. Perfeito. E a máquina de tosse não ela faz às vezes do AMBU, mas não é quando você faz do jeito que ela já está programada ou pré-programada. Não. Isso não é isso. Você tem que fazer o exercício de inspiração, na verdade, né? Quer dizer, é específico para substituir o AMBU, né? Exatamente. Você pode... Ela existe a possibilidade de se programar. Isso. Sim, isso aí.
não é aquilo que ela está acostumada, né? É outra coisa. Exatamente. Porque geralmente a máquina da tosse ela tem a possibilidade de você programar 4 ou 5 formas de aplicação. Então, você deixa lá uma programação 1 de expansão, a 2 de higiene, por exemplo, a 3 se tiver que aumentar a eficácia. Então, você pode fazer isso e pré-programar várias formas de exercício de aplicação da máquina da tosse. Tá bom. Ô, Ale, vamos liberar o Vinícius para Vamos ele lá, poder, obrigada. assistir o movimento ali. Um prazer sempre estar aí com vocês aí, viu? A procura sempre ajudando os pacientes, no meu caso aqui no Distrito Federal, mas sei que também em todo o Brasil aí a gente tem pacientes sendo aí assistido por vocês. Parabéns, Jorge, Alessandra, a todos aí da procura aí pelo trabalho. Conte sempre comigo aí, tá bom? Obrigado, Um Vinícius. abraço a todos aí. Obrigadão. Um abraço. É isso aí. Tem que ser. Hoje é octa. Valeu. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Ale, eu vou continuar aqui com as perguntas. A própria Denise estava comentando aqui que o Leandro, quando saiu do hospital, saiu com o ventilador de suporte à vida, né? E que muitas pessoas saem com BiPAP, se isso pode, né? Poder não pode, né? Mas é a realidade, infelizmente ainda é a realidade, que a gente vem procurando mudar, mas ainda é a realidade no Brasil, né? A utilização do BiPAP na traqueostomia, a gente poderia falar que é um crime. Por quê? O BiPAP, ele é um equipamento que foi feito para ser usado na máscara de ventilação não invasiva. Quando a gente coloca um BiPAP na traqueostomia para ventilar um paciente que é dependente da ventilação, aquela máquina não tem condições de, por exemplo, o pulmão fechou, ele não consegue vencer, igual aqui acabou de falar que meu paciente não vira de lado porque posso estar com a telectasia. O próprio BiPAP pode causar uma telectasia até na máscara, porque o paciente não conseguiu gerar o volume suficiente. Então, na traqueostomia, é um crime. Fora que os BiPAPs não têm bateria. Então, se o respirador parar, ou 1 hora o paciente ficar sem, ele vai morrer. E ele não vence a resistência de secreção. Então, o paciente vai começar a ter dificuldade para respirar, e às vezes é uma secreção que está aderida, e o respirador não vence. Então, pacientes traqueostomizados e que vão para casa, eles são obrigatoriamente necessários, é obrigatoriamente necessário que ele utilize um respirador de suporte de vida, que tem um monte de características diferentes de um BiPAP. Então, isso é um problema muito sério, não é um problema só do Brasil. Hoje eu estava lendo um artigo exatamente sobre isso, não é um problema só do Brasil, tem muita gente aí colocando BiPAP na traqueostomia, mas isso é a falta de conhecimento da estratégia ventilatória. Falta de conhecimento do que é um BiPAP e do que é um equipamento de suporte de vida. Então, não pode. O José Luiz Pereira da Silva está perguntando o seguinte: a pessoa com tráqueo perde a fala? O José lá de Ararma, Rio de Janeiro, região dos Lagos. José, olha só. Quando você faz uma traqueostomia, a corda vocal ela está acima da traqueostomia. Então, para você falar, tem que passar um ar e essa corda vocal vibra para você poder emitir o som. Quando a gente põe a traqueostomia, a gente corta daqui para cima. Então, o som para de passar para cima, então a pessoa tem dificuldade de falar. Ela até gesticula, mas o som não sai. Alguns casos, tá? Alguns casos onde o paciente não tem comprometimento bulbar, quando ele ainda consegue movimentar a corda vocal, na traqueostomia a gente faz uma estratégia ventilatória e coloca uma válvula. Essa válvula, que a gente chama de válvula de fala, ela permite a entrada do ar e o ar, então, se divide. Um pouco vai para o pulmão e outro tanto vai vibrar a corda vocal. Então, nesse caso, o paciente consegue falar e ter conforto respiratório. Mas isso
é muito importante ser feita uma avaliação fonoaudiológica e respiratória, de um fisioterapeuta respiratório, para entender se existe esse desabamento bulbar ou se existe alguma obstrução supratraqueal, porque isso é muito sério. Se você coloca uma válvula de fala e o ar não passa para cima, o ar começa a ficar aqui e o pulmão pode até ter uma coisa que a gente chama de barotrauma. Então, para indicar essa válvula de fala, é necessário o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo. Perfeito. O Júnior Magrani está falando aqui que ele ficou muito melhor depois da tráqueo porque ele não aguentava mais de falta de ar. E o Jaime Ridorsa está falando que ele está na pronga nasal há 5 anos, 24 horas por dia, está muito bem. Como ele fala muito bem, a tráqueo não faz parte do plano dele para os próximos 10 anos. Isso aí, isso aí, muito bom. É isso aí. A Nica Moraes está perguntando qual seria essa máscara. São perguntas de 40 minutos atrás, tá? Então, se refere àquela parte que a gente estava... Qual seria esta máscara nasal? Só nasal? Meu marido usa a que cobre a boca e o nariz. Pode ser ou melhor a nasal só? Olha só, Nica, é o seguinte, eu volto a te falar. Quando o paciente não consegue se adaptar à máscara só nasal, ela é só nasal. Aí a gente vai e acaba colocar a oronasal, principalmente aquele paciente que a boca fica aberta, que tem muita dificuldade para engolir. Então, quando eu falei indicar nasal, é assim, desde o início da terapia, a gente já começa indicando a máscara nasal. Então, se ele usa a oronasal e está bem adaptada com a oronasal, vai ser muito difícil ele conseguir passar para nasal. Tá. A Antonella também deixou um depoimento que ela usava nasal 24 horas, foi resistente a tráqueo, mas acabou trazendo qualidade de vida para ela. Legal. A Cristina diz: qual a possibilidade de um paciente que faz GTT sem ser pela endoscopia sair sem a traqueostomia? Aberta? Aberta é muito difícil, porque assim, só se for numa fase muito inicial da doença, porque para fazer a GTT aberta, abrir a barriga, é fundamental a sedação, a anestesia geral, porque abre a barriga, né? Então, é uma cirurgia abdominal. E aí, se só uma pessoa muito experiente, com um médico muito experiente, conseguiria fazer uma estratégia dessa pela VNI. Mas, se não, se for entubado e já estiver numa fase adiantada da doença, é melhor até fazer a tráqueo antes, para não sofrer. Faz a tráqueo, faz a gastro e já fica tranquilo. Tá. O Fábio Golo está contando que a mãe fez a traqueostomia faz 1 ano, ela não aguentava mais usar máscaras, vazavam, apertavam o rosto dela, a saturação ficava sempre em 92, 94. Hoje, com a tráqueo, está em 98 normalmente, fica mais rápido de aspirar. Ela usa o Cough Assist, a secreção fica mais fluida e ela tá bem assim. Que beleza. Peraí, resposta. A Laura está dizendo que ela é de Confresa, no Mato Grosso, que o pai está com falta de ar, mas não se adapta ao respirador. Acho que precisaria ver os parâmetros, né? Pede ela para depois me mandar um direct, uma mensagem que a gente faz um vídeo e vê se o respirador está bom. A Helena Cristina diz que meu pai tem ela, pouco mais de 2 anos, em comum com a neuro, resolvemos não contar para ele. Fico com medo dele desistir. Eu só falo para ele que temos que viver um dia após o outro. Sei que terei que falar, mas reticências. Ele, com a graça de Deus, ainda anda, fala arrastado, mas fala, caminha com a ajuda de um andador. É mais guerreiro, esforçado, ele tem uns engasgos. Faz uso de soro nasal. Faz ambu, faz exercício, tem que fazer tudo isso. Você não precisa nem contar para ele, mas trata como se fosse ela. Faz toda a terapia, um bom profissional, fono, físico, que saiba o que está fazendo e que entenda da esclerose lateral amiotrófica. É isso aí. A Cleide Maria diz que prefere o ambu do que a máquina de tosse.
Ótimo, porque o andu é mais forte, tem gente que gosta mesmo mais. A Gisele está dizendo que por que tudo que se refere à parte respiratória é tão caro e de tão difícil acesso? É o Brasil. Infelizmente, nós vivemos isso, né? Não temos muito o que fazer. A Denise está perguntando que na traqueostomia ele tem uma cânula com supracuff. Enquanto estamos fazendo aspiração com o Coffee Assist, se pode sugar com a seringa o catarro do supracuff na mesma. Na mesma hora, não. Você deixa subir para a boca, deixa tudo ir para a boca, vai fazendo o coffee, deixa subir para a boca. Depois você aspira na boca, aí depois suga o supracuff, que aí vai ficar tudo limpinho. Perfeito. A Márcia Santana está dizendo que o marido usa a tráqueo bivona. O balão fica direto cheio. Tem que fazer limpeza também? Como é feito? A bivona é outra cânula. Ela é uma cânula que tem uma... O cuff não é de ar, o cuff é de uma espuma, e essa espuma ela aquece, se adapta à traqueia. É uma cânula bem mais cara, ela pode ser utilizada até 10 vezes, reutilizada, né, a mesma cânula. Ela não tem supracuff e ela não pode ser... Ela tem endocânula, e ela não pode ser muito, você não pode jogar muito soro, porque ela encharca. Então, ela é uma cânula com algumas condições um pouco diferentes, assim, que ela tem uma característica bem diferente, mas não precisa de supracuff. Tá, entendi. E tem suflar o cuff também. Tá. A Juliane Bassanelli perguntou se é prejudicial. A gente já falou disso, mas eu vou só reconfirmar aqui para ela, que ela pergunta se é prejudicial deixar o paciente de traqueostomia sem ventilação, caso ele tolere, mesmo que a saturação se mantenha. É prejudicial, porque todo mundo tem que lembrar que é o seguinte, o problema da ela não é da oxigenação, é da ventilação. Se a oxigenação caiu, é porque a ventilação já está muito ruim. Então, não pode. Tem que ficar com o respirador. É fundamental que utilize o respirador, principalmente quando o paciente é traqueostomizado. A Márcia Rosa está dizendo, meu marido fez o exame de espirometria e o resultado foi distúrbio ventilatório misto severo. O que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o pulmão está fechado, o distúrbio ventilatório misto severo só acontece quando todos os volumes pulmonares estão diminuídos. Então, a caixa torácica está diminuída, está dura, o pulmão está fechadinho, aí dá esse diagnóstico de misto, como se ele tivesse obstrutivo e restritivo, como se ele tivesse fechado e duro. Mas, na verdade, é porque ele não está ventilando. É porque está com a capacidade pulmonar muito diminuída. Já passou da hora de fazer muito ombu e usar o BiPAP. Tá. A Fernanda Naspolini Nascimento pergunta, no Trilogy, qual é o modo ventilatório mais usado? Na tráqueo ou fora da tráqueo? Então, ela não fala. Porque se for na tráqueo... Ela fala que é no Trilogy. Isso, né? Porque cada profissional usa um tipo. Acho que pode dizer qual não se usa, né? Eu acho que o espontâneo, tal, que não deve ser usado. Acho que se usa CPAP e não se usa modos espontâneos, que eu chamo de S puro. O ST com a VAPS, o PC, o volume controlado, todos esses podem. Na ventilação não invasiva, você não deve utilizar CPAP, S e nem o modo controlado a volume, porque o assistido controlado a volume vai vazar e não vai garantir a ventilação. Então, os outros, a gente pode utilizar todos os outros, só com um ajuste bem feito. Perfeito. A Lene pergunta que quando o meu esposo tem secreção, faço manobras com ambu, mas depois ele sente o diafragma dolorido. Será que ela está fazendo errado?
ela pode estar entrando muito ar no estômago, porque dependendo da forma que faz, se fizer o ambu muito rápido, o ar fica parado aqui. E aí, aqui é onde divide a traqueia e o esôfago. Se você faz muito forte, o ar vai todo para o estômago. E aí ele deve estar sentindo essa dor, como se fosse diafragmática, mas é a dor do ar indo para o estômago. Então, pode estar sendo feito de forma errada, sim. A Francilene pergunta o seguinte: meu pai está praticamente o dia todo no BIPAP e a saturação está entre 85 e 82. Ele não quer tirar o BIPAP. Devemos tirar para fazer o AMBU? Primeiro que 85 e 82, se esse número for com o BIPAP, já tá errado, né? O parâmetro do BIPAP está errado e ele precisa fazer exercício com AMBU. Precisa. Se esse 82 e 85, Francilene, for com o BIPAP, tá errado. Se for sem o BIPAP, tudo bem, que aí com o BIPAP tem que ficar acima de 95, né? E a hora que você precisa procurar uma físio para fazer o ajuste desse BIPAP, e a hora que você tirar e fizer o AMBU, com o AMBU a saturação deve subir, né? Porque o AMBU já é mais ar do que o BIPAP. Exatamente. A Mari Bento Santiago, na semana passada, meu esposo foi fazer a troca da cânula da traqueostomia. A médica falou que a traqueia estava dilatada e tem que passar no cirurgião para avaliar. Por que isso acontece? Pelo aumento da pressão do cuff. Vai colocando a pressão do cuff, vai colocando a traqueia, ela é cartilaginosa. Então, ela mexe. Se você vai colocando muita pressão no balonete, ela vai abrindo. Isso é tão sério que ela pode furar. Então, o ideal é ter cuidado com a pressão do cuff e agora dar uma avaliada se não precisa trocar o modelo da cânula e o tamanho da cânula. Isso é importante. É isso mesmo. Precisa sempre, viu, Mari? Se você não tem condição de ter um cafômetro, sempre pôr com cuidado, nunca deixar de insuflar demais o cuff, que isso vai machucando a traqueia dele. A Rosaide e o Ronaldo perguntaram, gostaria de saber qual a diferença em usar o PAP ativo ST e passivo ST. Olha só. É porque é o seguinte, ele está perguntando no Trilogy... Circuito PAP ativo e passivo, meu marido usa o passivo. Pois é assim, quando a gente vai utilizar, isso é uma coisa, é uma informação um pouco técnica. No Trilogy, no Astra, no Monal, todos os respiradores que são de suporte de vida, quando a gente coloca o circuito ativo, que é o PAP ativo, ele se transforma num respirador que tem mais controle de fluxo. Então, ele faz uma modalidade que a gente chama de assistida controlada a volume. Então, não justifica ter um circuito ativo e ventilar no modo ST. Se você tem o circuito ativo, tem que ventilar no modo volume controlado ou no modo pressão controlada. Se você não tem o circuito ativo, que é o PAP passivo, aí você pode ventilar no ST, no pressão controlada, que aí não tem problema. Mas o circuito ativo, ele é mais utilizado nas ventilações invasivas e no modo assistido controlado a volume, que é o AC. AC, tá. A dona Dilma, lá de Maceió, está perguntando, quem tem traqueostomia pode usar AMBU com inalação acoplado no AMBU? Pode. Para fazer a inalação e ventilando ao mesmo tempo, pode, tranquilamente. Tá. Sobre o uso do BIPAP na tráqueo, alguns meses atrás tive que buscar com a Alessandra informação muito bem fundamentada para obrigar o home e disponibilizar o ventilador para minha esposa. Foi difícil eles entenderem, o Benito. Mas deu certo, né, Benito? Graças a Deus. Deu. A Dani Trevisan diz, qual o respirador ideal para pacientes traqueostomizados?
os respiradores de suporte de vida. Quais que nós temos no mercado? O Astral é um respirador que tem muitas horas de bateria, que tem essa modalidade do circuito com válvula ativa, que ventila na modalidade de volume controlado. Então, ele é um respirador muito bom, muito novo. O Trilogy, que é um respirador já mais conhecido de todo mundo, e que você precisa, às vezes, pedir o circuito ativo. Então, tem o Monal, que é um respirador também, que é capaz de ventilar com o circuito ativo. Então, todos esses respiradores, que são respiradores chamados de suporte de vida e que têm o circuito ativo. Essa é a grande indicação para o paciente traqueostomizado. Perfeito. A Luzia escreveu aqui, boa noite a todos, meu esposo fez traqueostomia dia 5, GTT dia 9 desse mês, melhorou bastante, até a fisionomia melhorou. Bom. A Patrícia, minha mãe teve insuficiência respiratória, foi conduzida para o hospital, chegou lá, não tinha um aparelho para ela poder respirar, e aí eu peguei o documento da Procura, onde fala que ela não pode colocar pacientes dela no oxigênio. Mas não adiantou muita coisa, né, Patrícia? Na hora, o doutor disse que o melhor fazer seria traqueostomia. Não, desculpa, eu mudei aqui, perdão. Está cortada aqui a pergunta dela, eu não consegui ver aqui, peraí. Porque já... Vou procurar se eu acho aqui a pergunta inteira dela, que não está aqui. Deixa eu ver se eu acho. Quando eu não acho, eu vou ler outra que está aqui, perdão. Essa pergunta é para o Jorge. A Procura tem algum projeto de adaptação para a cadeira, poder carregar o respirador, ou isso não é indicado? Não, na verdade, a gente não é que a gente não tenha um projeto. O que acontece é indicado, sim. Você pode fazer o que o pessoal faz, o José Luiz, é pedir para um serralheiro fazer um suporte, alguma coisa para colocar o seu ventilador na cadeira de rodas. Tá? Não é que a gente não tem um projeto, mas isso o pessoal adapta ou na própria mala do ventilador, põe na alça, ou que é uma coisa mais definitiva, um serralheiro faz um degrauzinho, uma coisinha atrás da cadeira para pôr o suporte. Nós não temos nada específico para isso, mas dá para ter. Michele Pravato, se tem alguma equipe que, pagando, possa acompanhar uma cirurgia de gastro. Ele é de Cristina. Michele, tem várias equipes. A questão é ter disponibilidade para ir a Criciúma, né? Nossa, Santa Michele! Então, todos os profissionais estão lotados aqui. Tá uma loucura, Michele! Tem uma fisioterapeuta extremamente competente em Florianópolis, talvez você possa falar com ela e ver se ela pode acompanhar, tá bom? A Daniela, lá de Florianópolis. Depois a gente pode passar o contato para você, tá bom? Deixa eu ver. A Eusanide, que tem ela 8 anos, está com traqueostomia, se alimenta bem, comprou a válvula fonatória, mas a fisio não conseguiu ajustar para mim. Alguma dica? O que deve fazer? O que a Lê falou, né? Não é para todo mundo que a válvula funciona. E aí, no caso, você falou da físio, mas a válvula fonatória, na verdade, é a físio com a fono, né, Ale? Precisa de uma fono. O ajuste da ventilação é com a físio. O treino da válvula é com a fono. Então, ela precisa que o fisioterapeuta entenda. Depois, qualquer coisa, pode me mandar um inbox que eu oriento como que a gente faz. Tem que ser um respirador específico, tem que ter a modalidade específica, o volume específico. Tá. Aí depois pode falar comigo em inbox, eu oriento direitinho como colocar. Tá. A Michelle também está perguntando se o aparelho da tosse substitui o AMBU. Substitui, mas não do modo que vocês costumam fazer para a tosse. Tem que fazer uma outra configuração, Michele. Aí, Michele, dá uma olhadinha no início da live, que a gente explica direitinho isso. A Regiane Xavier diz: porque tem dia na minha respiração está cansada e depois volta a ficar normal. É porque você está com CO2 alto. Aí depois você começa a respirar um pouquinho mais, o CO2 melhora, aí você fica com a sensação de que você melhorou a respiração.
A Sâmia diz assim, o que você me indica para paciente que tem granuloma? Aquilo que eu falei, posicionar bem, ficar com a cânula bem conectadinha para evitar o movimento da cânula para não sangrar o granuloma e piorar o granuloma. Tá. E agora nós temos duas perguntas ali que são iguais, que é, qual o prazo para troca da traqueostomia? Isso é importantíssimo. Olha, isso é uma briga, tá? Na cânula, na caixa da cânula de traqueostomia, o fabricante orienta que a cânula seja trocada a cada 30 dias. Por quê? Porque a partir dos 30 dias, ela pode estourar o cuff, eles já não dão mais garantia daquela cânula. Então, o certo é que a cânula seja trocada em 40, 30, 40, 45 dias no máximo. Então, esse negócio de cânula de 4 meses, o que acontece? Infecta, aumenta as pneumonias, faz infecções supratraqueais, fica com aquele cheiro ruim, né? Então, o ideal é que a cânula seja trocada com, no máximo, 40 e 45 dias. Ok. Tem mais uma ou duas perguntas aqui, só que eu estou um pouquinho atrapalhado com elas aqui. Tem uma pergunta, deixa eu ver aqui qual que é. Se o plano de saúde pode dar home care. É isso mesmo? Sim, saúde tem que fornecer. Pode não, tem que dar. Claro, claro, faz parte. Ela complementou que o pai dela, só para complementar, ele ainda seguimento também não quis especializar. Não vê necessidade. Tá. Eu acho que as perguntas são essas. Tem uma ou duas perguntas que eu acabei perdendo aqui, porque Depois a gente pode fazer um post, alguma coisa, né? Porque as pessoas vão... Isso, responder algumas perguntas que ficaram sem. E amanhã também vai ter outra live de fisiorrespiratória com a senhora Eduardo, que vão também... responder muita coisa sobre os exercícios respiratórios também. Porque a gente não consegue dar conta, as perguntas não param de chegar aí, tem muita coisa. A gente agora no final deu uma corrida aí, mas é muita dúvida que o pessoal tem e a gente não consegue responder as dúvidas. Algumas perguntas que as pessoas estão fazendo novamente já estão na live, né? Então, isso. Para darem uma olhadinha na live toda, ver com calma tudo que eu e o Vinícius respondemos, vai ajudar muita coisa, mostra para o seu profissional, o profissional que trabalha com você, o fisioterapeuta, né? E aí você vai, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato com a associação, né, Jorge? E amanhã tem mais live com a que é fisioterapeuta respiratória também, a Simone e o Eduardo. Isso. Eu queria ver aqui, tem algumas perguntas, só para encerrar, que nem aqui do Ednan dizendo, eu uso BiPAP para dormir, meu nariz entope de um lado, é normal? Certas coisas não tem a ver com ela, né? Se tem um nariz entupido, por exemplo, você precisava consultar um otorrino, né? Uma hipertrofia de corneto, alguma coisa, que aí quando passa o fluido, ele obstrui. Então, assim, certas coisas que precisa ver, que a gente lembrar que isso a gente falou ontem, os dois médicos falaram muito nisso ontem, né? Lembrar que as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica estão sujeitos a ter outras coisas, né? Isso é um toque muito importante que a gente precisa sempre lembrar, né? Ontem uma paciente falava que não conseguia urinar, precisava pôr sonda para urinar, você tem que procurar um urologista, um ginecologista, né? Isso não é da ela, né? Então, sempre lembrar disso. Você tem algumas coisas que não são normais e lembrar que isso não significa que seja da ela. Procure um outro médico, né? Procure um médico especialista naquilo que você está sentindo
porque nariz entupido, por exemplo, você tem que procurar um otorrino, né? Para ver o que você tem e como tratar isso para ajudar, porque ele usa um BiPAP, o nariz fica entupido, fica ruim de respirar com a máscara. Então, vai resolver esse problema para você ter mais qualidade, para você poder usar o BiPAP melhor, né? Bem, em suma, eu acho que é isso. Lembrar vocês que amanhã nós temos mais Fisicultória, e temos live ainda no sábado e domingo. Sábado é a live do Marcelo e da Vânia, nossos psicólogos, e domingo nós temos os fisiomotores. Vamos falar de fisiomotor com o Tiago e acupuntura também com a Cida, tá? E sempre às 8 horas da noite aqui no grupo. E eu queria reforçar com vocês para nos ajudarem, se tornando um anjo da procura, ou comprando os nossos produtos. Olha, essa caneca linda, esse copo que a gente tem. Esse cordão. O cordão de girassol, a sacola linda. Sacola, ó, super útil, bacana. As canetas que a gente tem, olha, vários modelinhos, canetinhas da procura. Quem quiser a máscara, ó, super confortável, de algodão, macia, não faz, pode lavar quantas vezes for. O adesivo, tá? Tem adesivo pequeno também, que subiu agora, caiu aqui no chão, não consigo pegar. Mas, isso é live. Então, quem quiser ajudar comprando os nossos produtos, manda um e-mail para vendas@procuradaela.org.br. Quem quiser se tornar um anjo, é só entrar no nosso site. Você pode contribuir com valores a partir de R$10 por mês. Gente, R$10 por mês não é nada. E para nós faz uma diferença enorme, enorme. Então, por favor, nos ajude a poder ajudar os pacientes e as famílias que tanto precisam da nossa ajuda. A Procura ajuda com empréstimo de aparelhos respiratórios, empréstimo de TOB para comunicação assistiva, ajuda com doação de insumos, doação de dietas, doação de suplementos, enfim, várias formas que a gente ajuda, além das lives, além de capacitação. A gente agora não está fazendo nada presencial por conta da pandemia, mas a gente sempre faz os nossos simpósios, nossos encontros, curso de capacitação. Agora estamos fazendo tudo através das lives, mas esperamos, se Deus quiser, com a vacinação, que no ano que vem a gente possa voltar a fazer as coisas presencialmente, né, Ale? É verdade. Estamos loucos para voltar, para encontrar todo mundo novamente. E, assim, isso aí. Eu estava conversando com a Ale que a gente não aguenta mais uma de live, de aula à distância, a gente quer dar um abraço, quer estar junto, quer aglomerar, mas com segurança, né, Ale? Nada, sem correr risco, né? Uma aglomeração do bem, na hora certa, né? É verdade. Gente, então, obrigada, né, Jorge? Obrigada demais, obrigada por estarem aqui com a gente. Eu estou à disposição, todo mundo sabe que eu estou sempre à disposição, né? Às vezes não consegui falar comigo no Facebook, eu estou no Instagram, eu entro, respondo, explico, faço vídeo, estou assim, sou procura no sangue, então qualquer coisa que precisar pode me chamar, que eu estou à disposição, tá bom, gente? Jorge, é isso, obrigado, Ale, muito obrigado mesmo, e estamos aí, tá bom? Beijo, Cris, beijo a todos, um beijo. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, obrigado.